Sejam bem-vindas ao Papo Sabe Médica. O Papo Sabe Médica é sempre esse papo muito agradável que eu faço com uma aluna do Sabe Med, que hoje é uma médica investidora confiante, que coloca seu dinheiro para render, para valorizar, para trabalhar por ela. E hoje eu tenho um enorme prazer de conversar com a doutora Yara Caldato. Ela é ginecologista obstetra. E a frase que ela me mandou foi assim, que o Sabe Med foi um divisor de águas na vida dela, porque antes ela só economizava, mas o dinheiro dela não rendia. Ai, que legal, gente. Eu amo muito Papo Sabe Médica. Pra quem não me conhece, eu sou Suzana Garcês, sou médica investidora, e aqui essa é a minha missão, ensinar médicas a se tornarem investidoras confiantes, que colocam o dinheiro delas para render e para valorizar. Hello! Olá! Deixa eu ajustar aqui. Que Oi, prazer! Muito obrigada! o prazer é meu. Tenha um cuidado para não chamar pelo apelido. É, Eu conheço, exatamente. eu conheço a Yara da faculdade e a gente vai conversar um pouco aí sobre como foi essa entrada da Yara no SavMed, né? Que também foi muito legal. E eu queria te agradecer aí. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá com eco, alguma coisa? Tá tudo ok? Não, tá normal. Vocês estão ouvindo a gente bem, gente? Ouvindo a Yara, tudo ok? Yara, se apresenta para as pessoas te conhecerem um pouquinho da sua formação e um pouquinho também da sua relação com o dinheiro aí. Se você sempre foi uma pessoa que guarda dinheiro ou se gastava, e para que a gente Tá, possa entender e continuar nosso papo. tá certo. Então, meu nome é Yara, né? Eu sou ginecologista, formada pela UEPA. Formei, é, eu era caloura, né? Da Suzana, era uma turma depois. Eu sempre fui de economizar, mas desde pequena eu aprendi muito com meu pai, então nunca gastei além do que tinha, ele era muito daquele de não parcelava nada, não passava cartão de crédito em nada, e eu fui criada assim, eu achava que não devia passar cartão, se não tivesse o dinheiro não era para comprar, né? Então, mas eu sempre fui econômica, sempre mesmo na época da faculdade, que a gente recebia aquela mesada, né? Para pagar as contas, eu sempre sobrava um pouquinho para poder fazer alguma coisa que eu queria. Então, eu nunca tive essa questão de dívidas, né? Eu nunca fiz dívidas, nada além do que eu podia. Mas, entretanto, eu sempre fui muito cautelosa e eu era daquela que, se pudesse guardar o dinheiro debaixo do colchão, eu guardava o dinheiro debaixo do colchão. Tá? Tanto que até fazer o curso, meu dinheiro ficava na poupança, que é o meu maior arrependimento até hoje. E eu me lembro, como eu ia comentar, né? Nós formamos na mesma universidade, a Yara era minha caloura. E quando eu comecei a estudar sobre investimentos, que lá em 2019, abril, maio de 2019, eu comecei a falar, né, na internet, resolvi abrir o Instagram para falar sobre o assunto. Aí a Yara começou a me perguntar, né? A Yara começou a me perguntar as coisas, mas como assim? Não estou entendendo. Meu Deus, e essa corretora? Então, conta para as pessoas como que você era, que além de poupadora, extremamente conservadora também, né, Yara? Totalmente leiga nisso. Era daquela que no jornal começava a falar de inflação, nem escutava, né? Não desligava a TV, mas nem entendia o que estavam falando. Então, quando eu comecei a ver os posts, que você começou a falar sobre isso na internet, antes mesmo de ter o curso, aí eu começou a surgir aquela dúvida, aquele interesse, na verdade, né? Então, tanto que essas siglas IPCA, Selic, CDI, era tudo corretora, era tudo muito. Eu lembro que eu falava com você e eu tinha muito medo de, tipo assim, eu vou colocar meu dinheiro ali, vai sumir meu dinheiro, não é possível. Então, assim, eu não realmente era zerada. Quando alguém pergunta assim, eu acho que era abaixo do zerado ainda, não entendia mesmo nada. Então, Tinha foi cartão de crédito? Nem tinha cartão de crédito, eu acho. tinha, mas não usava. Eu tinha o cartão de crédito, mas assim, não usava. Tanto que meu limite era baixíssimo e não usava aquele cartão. Acho que eu usava, vez ou outra eu usava para passagem. Quando precisava comprar alguma passagem, passava no cartão. Só, não usava para mais nada esse cartão. E muito revoltada. Gente, que absurdo. Como é que só dá para usar cartão nesse negócio? É quase isso.
E foi todo esse ano de 2019, né? Porque você entrou no Sabe... Tu lembra quanto que tu entrou no SabMed? Eu lembro. 2020, início de Eu lembro porque eu 2020, não sei. foi? Eu sou da primeira turma, né? É, você é da primeira turma do SabMed. Olha que legal, gente. Uma aluna da primeira turma. Yara, a primeira turma do SabMed foram as 9 primeiras minhas alunas, né? Foram as 9 Isso. primeiras. E assim, tem uma gratidão imensa por essa turma 1. Eu me lembro exatamente que você se inscreveu e disse assim: tô aqui, quero me inscrever na primeira turma, porque eu quero ser aquela pessoa que vai dizer assim: eu fui da primeira turma, né? Eu lembro que eu falava assim, quando você tivesse famosíssima lá, quando tivesse lá no topo, milionária, eu ia dizer, olha aí, eu também cresci assim, comecei ali. Não, então tem uma gratidão enorme. Hoje nós somos 1.144, Olha aí. né? Então, assim, você fez parte das 9 primeiras, das 9 Sim. loucas, que, né, Apostaram todas as fichas. apostaram todas as E fichas não me aí. arrependo, de fato, não me arrependo. Eu lembro que eu tinha muita segurança que o curso seria bom, porque você sempre teve muita didática, então eu via até quando você fazia os conteúdos ali, que dava para começar a entender o negócio, dava para entender, fazer analogias que eu ia conseguir, porque eu tinha muito medo de fazer o curso e nada mudar. Então, mas o curso em si, a gente ia naquelas etapas, 4 módulos, ia devagarinho, você ia mudando, realmente a gente muda a nossa cabeça. Eu acho que ninguém passou pelo curso e a vida continua igual, a vida financeira. Isso é muito legal, porque só não muda quem não assiste, né? Se você for lá assistir, você muda a sua mentalidade em relação ao dinheiro e em relação também ao fato de você ser extremamente conservadora, porque Sim, o fato de você ser extremamente conservador e ter medo das coisas também é um risco. Você também tem perdas com isso. E a gente pensa que não, né? Ah, meu dinheiro está protegido. E olha, que a poupança não é o lugar mais seguro, né? Depois que pois você é, entende, você pensa que a poupança é o lugar mais seguro, que o seu dinheiro está no auge da segurança. E não é. exatamente. Quando eu penso assim que o estalo que eu tive de tentar entender isso foi porque eu tive minha filha e aí começa a te dar aquele negócio, eu não quero fazer plantão o resto da minha vida, eu tenho que pensar, eu quero deixar para ela, eu sempre foi uma conversa que eu e meu marido tínhamos que tipo a gente queria fazer em teoria uma poupança para ela, para quando ela tivesse assim 18 anos, ela decidisse o que ela vai fazer, se ela vai fazer uma faculdade particular e vai pagar, se ela vai viajar, se ela vai comprar um carro, mas a gente queria o poder de proporcionar isso para ela. E aí eu comecei assistindo, né, os conteúdos do Instagram que você sempre colocava, eu comecei a ver que eu poderia fazer esse dinheiro começar começar a Crescer. aproveitar, crescer muito mais do que com a poupança que eu estava perdendo, na verdade. Então aquilo me deixou, eu falei, nossa, que é o poder dos juros compostos, né? Daqui, se eu ficar 18 anos investindo, imagina como eu vou poder proporcionar isso para ela, né? E também pensando, porque a gente sempre pensa em, quando a gente parece que a gente não para pensar que daqui quando a gente tiver 60 anos, 60 e poucos anos, essa vida que a gente consegue levar agora, não vamos conseguir levar. Então eu queria ter qualidade de vida, eu queria poder fazer algo que a longo prazo eu pudesse usufruir daquilo, continuar trabalhando, mas sabendo que eu tenho como me manter daquela renda que eu vou estar recebendo passivamente, né? E como que você fez para superar o seu medo? Olha, por incrível que pareça, depois do curso, eu acho que foi tão sólido aquilo que eu fui absorvendo, passava uma segurança tão grande daquilo que eu estava fazendo, que eu comecei, tanto que eu comecei não só na renda fixa, eu já comecei na renda fixa e já fui para a renda variável,
porque tanto que o primeiro investimento de renda variável foi nos fundos imobiliários. Eu lembro que foi a melhor coisa, porque fundos imobiliários que pagam esses aluguéis mensais, então mesmo não sendo muito no início, porque eu também não fui com muito, né? Eu deixei uma boa parte ali fazendo minha reserva de emergência, eu tinha aquela preocupação. Mas aí você recebe aqueles aluguéis, por pouco que seja, quando você começa a receber 100, R$ 200, aí aquilo que você vai reinvestindo, você vai vindo, vai criando um gosto por aquilo, né? Vai te dando. Eu lembro que depois eu sempre te mandava mensagem, Suzana, eu comprei ação, mas como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu não estou entendendo. Onde eu vou ver esse dinheiro? Quando eu vou ver esse dinheiro? Porque o dinheiro está lá e nem toda ação te paga não tem o dividendo, né? E aí eu ficava, mas eu não entendo, eu tô colocando dinheiro lá, tudo bem, mas como que eu vou ver esse dinheiro depois? Eu ficava ansiosa por aquele módulo 4 e mesmo depois, eu lembro que você me mandou um áudio, eu falei, eu vou gravar, favoritar esse áudio para eu ouvir todas as vezes quando eu começar a ter dúvida de novo. Porque os fundos imobiliários você recebe aluguel todo mês. Aí você vê aquele dinheiro caindo lá, tô vendo meu dinheiro voltando para mim. E de ações, como são empresas, você se torna sócia de uma empresa, a empresa paga lucros, vez ou outra, e você tem lucro com o crescimento daquela empresa. Então, não é algo assim que você vai ver todo mês o seu dinheiro caindo na conta. Então, a Yara tinha assim, gente, cadê o meu dinheiro, né? Não tem condições. Porque você olhava ali que você tinha aquele dinheiro, mas como que eu vou pegar esse dinheiro? Né? Tipo assim, eu não entendia o que ia acontecer com aquilo, porque diferente do fundo imobiliário, eu tinha no fundo imobiliário, tipo assim, eu tenho aquilo, eu tenho tanto que eu comecei com fundo imobiliário de tijolo, que para mim era mais concreto, né? Não, eu tenho eles fazem assim, né? Eu não comecei com de tijolo tentando enxergar. Hoje em dia eu já fico bem mais tranquila. Hoje em dia eu já tenho mais ou menos, eu confesso que em ações, às vezes eu tenho que ficar relendo ali para entender, para fazer uma análise melhor. Hoje em dia eu já tenho tendenciado mais em pensar em carteira que pague esses dividendos, né? Sim. Então, eu tenho dinheiro caindo na conta. Mais ou menos isso. Pegar aquele dinheiro e reinvestir em cima, sabe? Hoje em dia eu consigo já quando recebe, hoje, por exemplo, caiu todos os aluguéis, né, dos fundos imobiliários, aí já você começa a ver, recebeu, mesmo quando tem alguns fundos que vão pagar R$ 17, R$ 120, em teoria não é muito, mas quando você soma todos, hoje em dia eu já consigo ganhar por volta de um plantão, ali só em dividendo, fora o que não paga dividendo, sem trabalhar. Ele trabalhou por mim ali. Então, é um imóvel, né, Yara? É um imóvel. Então, como se fosse um plantão a menos que eu precisasse dar. Mas eu me lembro que tu. Não me lembro, não. Tu comentou que você acreditou que alguém poderia investir por você. Tipo, eu não sou da área, então eu vou deixar alguém fazer isso por mim. O meu sonho era que alguém fosse lá, olha, isso aqui é bom, então investe aí. Só que, de fato, as pessoas, a gente precisa, quando a gente começa a investir, a gente tem os objetivos, traça os objetivos, e aí você começa a entender que você mesmo tem que tomar a rédea disso, porque ninguém vai cuidar do seu dinheiro tão bem quanto você mesmo, teu interesse, né? O maior interessado é a gente mesmo. E não só isso, sabe o que eu vejo também? Que quando não foi você que escolheu, quando não foi você que foi lá e entendeu, se alguém investe por você e o negócio oscila, imagina, você não entende o que é o fundo imobiliário, você não entende o que é uma ação, você não entende sobre o assunto. E aí oscilou, a cotação oscilou. Você vai ficar desesperado se a pessoa está fazendo tudo errado. Exatamente. Hoje em dia eu já consigo. Por isso que eu falo, apesar de ser muito conservadora, era muito conservadora, hoje em dia eu já fico bem tranquila. Eu entendo que está caindo, às vezes eu até vou atrás quando cai para poder comprar, porque eu sei que isso é sazonal. Eu lembro bem da aula que mostrava o gráfico, que por mais que a ação caía, quando você compara com o início, ela sempre, essa linha, ela está aumentando. Por mais que ela caia, ela sempre está maior do que lá no início.
Então, assim, isso tudo me passa muita segurança, assim, né? Lógico que a gente tem medo, mas para isso que a gente pensa nessa diversificação de carteira, para tentar diminuir esses riscos, mas você sempre está arriscando, né? A gente sempre fica. Eu lembro que eu falava assim, eu vou colocar meu dinheiro no Tesouro Selic de reserva, mas e aí, eu vou dar para o governo esse dinheiro? Logo o governo, né? A gente sempre fica com esse medo. Aí eu lembro bem que você falava assim, se o governo quebrar, Yara, pode ter certeza que banco, todo mundo já quebrou antes do governo, porque o governo vai ser o último a quebrar. Então, assim, Eu me lembro não até tem. do que tu disse, aí tu riu, assim, falou assim, é a mesma coisa que eu falo quando minhas pacientes perguntam, e se eu começar a parir? Você não tem como. Tipo assim, não, você não vai parir em uma hora, não, vai começar um O processo, trabalho de um trabalho, parto, não vai exato. ser assim, olha, gente, o menino tá saindo. Nasceu, exatamente. É todo. Eu lembro que você falava assim: não vai ser, você vai dormir no outro dia o governo quebrou. A gente vai sentindo ali, vai sabendo, né, o que está acontecendo, enfim. E aí isso também me passava, eu começava a assimilar aquilo. Ontem a gente estava tendo uma aula com as alunas do Estado Médio, justamente falando sobre isso. Nossa, e se tiver um golpe militar? Nossa, porque o medo é muito grande, né? E já tivemos golpe militar e já existia investimentos e todo mundo que tinha investimentos no seu CPF ficou tudo assegurado. Então, mesmo que a gente pense assim, o que vai acontecer, as coisas não acontecem do dia para a noite, não. Né? Nós estamos, Sim, por exemplo, numa taxa Selic alta, mas a gente sabe por que está aumentando, para reduzir a inflação. E a gente sabe que a inflação vai caindo e a taxa Selic tende a cair também. Porque, por exemplo, aí, quando a Yara começou a investir, a estava taxa Selic baixinha, era era 2,5%. 2%. Era 2%, né? Ali foi a pré-pandemia, né? Que você começou a estudar. Foi Isso. pré-pandemia. Então, era próximo de 2 e foi baixando para 2, 2020 foi 2. Agora está numa taxa Selic de 3,75. Tipo, você passa por ciclos econômicos e é interessante você ver, nossa, quando eu comecei a investir, eu sabia que era 2%. Tipo, já é uma experiência que você tem de começar a investir num período econômico completamente diferente, né? Nós estávamos com uma inflação baixa, a inflação era 3,5, nós estamos com uma inflação de 11, 12, baixou agora no mês passado para 10, mas mesmo assim não é muito alta Isso. comparado ao que você começou a investir. E passamos por um período de muita insegurança, os shoppings fecharam, empresas fecharam, muita oportunidade, enfim. Mas você também comentou que achava que tudo era muito, muito difícil. Sim. Eu achava que eu nunca ia entender isso. Não que hoje eu seja expert, né? Porque é um estudo constante, até porque a economia vai mudando, então você tem que ir fazendo novas estratégias. Eu acho que nem economista entende direito o que tá, porque tá uma loucura tudo, né? Então, uma hora uma coisa é melhor, depois você já muda e Não então é você tem tem que bola estar de cristal, né, Yara? é, O que, que vai acontecer? exatamente, Ninguém sabe. A gente tem assim, uma ideia. exatamente. Você imaginou que um dia você entraria na Bolsa de Valores? Não, nunca. Na minha cabeça, a Bolsa de Valores ainda era aqueles lugares que ficava todo mundo atendendo telefone e mexendo no computador, né? Nunca que ia saber aquele negócio que fica subindo e descendo vermelho, verde. Aí você fica enlouquecido. Nunca. E também não tinha interesse. Eu confesso que não me interessava aquilo, porque na minha cabeça isso aí é para quem tinha muito dinheiro. E é para esse pessoal que servia isso. E depois que você vai entendendo, você vai vendo que realmente dá para entender. Porque que no curso era tudo era muito de uma linguagem muito fácil de se entender. Então, porque a gente acompanha, né? Hoje em dia eu acompanho também outras pessoas que explicam, mas esse básico mesmo de entender ali da raiz mesmo para você conseguir dar passos à frente, eu só consegui ver ali mesmo, que na época era o Rentabilidade, né? Que era o Instagram. Então, assim, era ali que eu consegui começar a entender mesmo. Quais foram os seus maiores desafios? Tu lembra? Ou então até hoje ainda tem? Tu disse que até hoje tu analisa as ações. E eu quero É, levantar uma coisa, assim, porque as alunas, elas têm muita, é uma exigência muito grande, né?
Mas até analista, quando ele vai analisar, ele diz, olha, essa ação é boa, mas tem os seus poréns. Tipo, toda empresa tem os seus qualidades e os seus defeitinhos ali. Então, a aluna, quando ela vê um defeitinho numa empresa, ela diz, ah, não sei. Ah, já não sei se é boa ou não. E todo mundo olha, investe e tem o seu grau de risco. Não existe esse negócio de você não ter um grau de risco ali. Não tem o Sim. seu grau de risco. E talvez por isso que vocês sintam ainda assim, ai, não sei. Mas até analistas, eles Sim, analisam. até porque, até Ninguém quando bota a mão você. no fogo, tu entendeu? Sim, até porque próprios, quando eles fazem essas recomendações, né, que existem aí, né, alguns Caso de lugares, análise. isso, casos de análise, eles vão mudando a cada mês, cada 2 meses, aquilo que era muito bom, eles já fazem uma análise de outro, então, é, até que isso me deixa muito tranquila, eu não perco o sono, mesmo quando agora, por exemplo, que eu tinha da renda fixa, se eu pensar o que eu comecei a investir, tipo, em alguns CDBs, tudo, hoje em dia eu não estou tendo o lucro que o CDI está dando hoje em dia. Mas eu entendo que é sazonal, que agora o que eu investi agora eu vou ter um lucro maior, por isso que vai sempre se balancear. Até porque o meu foco sempre foi muito ao longo prazo, nunca foi para agora. Então eu sempre tive isso. Tanto que assim, logo no início, em 2020, eu investia todos os meses, religiosamente, sempre caía o dinheiro, eu ia lá e comprava alguma coisa, investia. Hoje, depois passou um tempo que eu fiquei bem, dei uma parada, assim, enfim, por outras situações da minha vida, eu dei uma relaxada nisso. E aí depois eu lembro que eu comecei de novo a ver, a tentar voltar. Aí hoje em dia eu já consigo de novo a cada mês, no máximo a cada 2 meses, fazer o investimento. Aí de vez em quando eu paro para fazer um rebalanceamento da carteira, para entender. Ainda às vezes tenho dificuldade para entender o quanto que eu estou de fato lucrando naquilo, para fazer análise de quanto eu comprei, porque eu já me perdi às vezes de quanto eu comprei, de quanto está valendo agora, para entender, né? Mas falta um pouco mais dessa organização do que eu estou fazendo, do que eu estou comprando valor, né? Mas eu sempre vejo no final que tá sempre na vantagem, sabe? Então, isso me É um, deixa mais é tranquila. um, é um aperfeiçoamento. Né? Do mesmo jeito que na nossa profissão a gente se aperfeiçoou, no cuidado com o nosso dinheiro, a gente tem que se aperfeiçoando. Você tem que ir Sim, acompanhando, tem que ir entendendo. Tudo que é importante, que é de longo prazo, gente, como a nossa profissão é importante, é de longo prazo, a nossa saúde é importante, é de longo prazo, nosso cuidado com o nosso dinheiro, nosso cuidado com os nossos filhos, nosso relacionamento é cuidado diário. Não é assim, sim, ah, cuidei hoje, só mês que vem agora. Não, é um cuidado constante. Então, tem várias coisas na nossa vida que elas são importantes e que elas são de longo prazo. Ou seja, não existe esse negócio, ajustei aqui, ok, agora não preciso mais mexer nunca mais. exatamente. Tem. E aí eu queria saber como é que tá a tua vida em relação à sua qualidade de vida, o seu tempo. Porque eu acho que quando a gente cuida bem do nosso dinheiro, a gente começa ficar um pouquinho mais exigente, assim, olha, minha qualidade de vida, peraí, vamos, eu Exatamente. tenho um filho, peraí, e É. mudou, assim, a tua mentalidade sobre a sua qualidade de vida, sobre o seu tempo, sobre como ganhar Então, dinheiro, também como ganhar dinheiro, não só como investir. sim, na verdade, sim. Quando eu tive minha primeira filha, né, que nasceu em 2018, eu já cheguei a mudar completamente o que eu estava fazendo, justamente para eu ter mais esse tempo. Então, eu abri mão de muita coisa para poder viver a maternidade, mesmo. Tanto que eu fiquei 6 meses praticamente fazendo só ambulatório, coisas mais que me dava mais essa liberdade. Mas claro que o que a gente trabalha, a gente ganha. Parou de trabalhar, parou de ganhar. E aquilo me angustiava um pouco, né? Porque ao mesmo tempo que eu não queria abrir mão desse tempo para estar com ela, a gente começa a ir aí. Agora tudo bem, já que como eu sempre fui uma pessoa muito controlada em questão financeira, nunca fui de comprar roupa, gastar muito dinheiro com isso, exceto com Só para comida. comer. Exceto para comida, mas assim, aquilo começou a me dar mais. E aí foi quando eu fiz o curso e aí eu comecei a ver, poxa, então eu consegui fazer aquele raio-x financeiro,
Às vezes eu não, por mais a controlada que eu achava que eu fosse, eu percebi onde a gente estava tendo esses escapes ali que dava para a gente fazer, ajustar algumas coisas. E aí, com essa redução um pouco dos gastos, eu comecei a ver que a gente já tinha como selecionar melhor, a gente não precisava fazer tanto plantão, ficar tanto fora de casa. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais liberdade. Final de semana, são poucos que a gente fica fora. A gente tem muito... À noite, eu já não trabalho mais. Então, assim, deu para fazer essa seleção melhor, porque eu via que eu não precisava trabalhar tanto, que não compensaria aquilo. E aí, eu que me dei... Porque agora eu não precisaria, a gente pensa ali no futuro, que eu queria fazer, guardar dinheiro para pensar lá na frente. E aí eu vi que agora, eu tendo mais estratégias, eu vou conseguir ter aquele dinheiro que eu pensava em ter, mas trabalhando menos, porque eu preciso investir menos, que aquilo vai ficar rendendo, vai ser uma bola de neve, né? E quando eu comecei a estudar sobre investimentos, eu também tive esse ajuste. Porque primeiro eu comecei a estudar, mas não deu muito certo, porque eu não era organizada financeiramente, assim. Eu era do tipo desorganizada, não sobrava dinheiro e nunca fui endividada, mas tinha financiamento. Tipo, não tenho dívida, mas tenho financiamento. E aí tinha o financiamento, mas era sempre aquele puxa, né? Como é que chama? O pessoal fala assim, o santo cobertor curto, né? Tu puxa de um lado, sobe do outro, tirava com a conta e esperava o pagamento sair, o pagamento não saía, eu era a louca do grupo, né? E aí, gente, que dá pagamento, e aí, gente, pagamento quando sai. Então, quando eu comecei a estudar, não encaixava as coisas, porque não adianta aprender a investir se você não tem organização. E aí, quando o Heitor nasceu em 2017, e aí foi essa virada, justamente porque você reduz o ritmo de trabalho. Eu voltei a trabalhar quando ele tinha 24 dias. Mas eu não voltei tudo, eu voltei algumas coisas, plantão não dá para fazer. Então a gente reduz o ganho e aí minha chave virou. Eu falei, não, agora eu preciso mudar. E eu também passei por essa fase de organizar os meus gastos. Peraí, eu ganhando menos também dá. E as coisas foram se linkando, né? Eu acho que depois da maternidade, a nossa mentalidade sobre o nosso tempo, sobre a nossa qualidade de vida muda muito. Talvez por isso, Yara, eu não sei se eu falo como médica e como uma pessoa que trabalha com médicas, né? Mas talvez tu veja isso também no teu consultório. As mulheres, elas estão com cada vez mais medo de ter filho, justamente porque elas não sabem onde é que o filho vai entrar. Tipo assim, eu tenho uma amiga, ela casou recente, e ela fala assim, amiga, eu não sei onde é que um filho vai entrar na minha vida. Como que eu vou ter filho? Sabe, eu preciso me organizar, mas você não vai conseguir se organizar porque você não tem mente de mãe. Porque depois que você se torna mãe, é que a sua mente, tipo, dá uma virada. Porque assim, antes da maternidade, era muito fácil, tipo, eu quero comprar tal coisa. Tô passando plantão, eu vou pegar aquele plantão. Eu chegava a fazer 60 horas de plantão direto, porque assim, eu não tinha nada. Então, às vezes eu ia com meu marido pro plantão, era muito melhor passar o final de semana lá, os dois juntos, ganhando dinheiro, e pronto, eu trabalhava mais, ganhava mais, então você não tinha aquele negócio de tipo, esse final de semana então eu vou trabalhar 60 horas, a gente tá ali junto, e daí depois no outro final de semana a gente folga um pouco, às vezes não, trabalhava à noite. Então, assim, você vai pensando, eu quero pagar não sei o quê, eu vou lá e faço um plantão. Mas depois você muda isso, porque você precisa ter mais qualidade. E até porque quando a gente começa assim, a gente tá mais nova. Então, depois você vai vendo, será... Yara, se te mandar tirar um plantão de 60 horas agora? Nunca. De 12 eu já não tô dando conta, não dou conta. Nossa, incrível. Eu nunca dei 60 horas não, mas de 36, gente... Olha, é sério, se me mandar dar um plantão de 12 horas, eu choro. Exatamente. Por exemplo, Fiquei Nutella. Hoje em dia é outra coisa. Eu não consigo
fazer plantões, assim. Por isso que hoje em dia eu me afastei também. Porque o plantão você tem que chegar às 7 e sair 7. E eu não tinha como, porque, assim, eu não tinha babá. Até a minha segunda filha nascer, eu não tinha uma babá para ficar com as meninas. Até hoje, eu não tenho uma pessoa que vai chegar aqui 6 e pouco da manhã para poder sair e sair daqui 7 e meia da noite para eu poder voltar. Então, assim, hoje em dia é muito mais programado. O dia que eu preciso, eu tenho um dia na semana que eu preciso ficar até mais tarde, e aí é o dia que meu marido já fica em casa, chega mais cedo para poder ficar com as É, meninas. Então, é tem toda que uma ser logística. tudo, tem que ser tudo bem alinhado, né? Se eu falo que os astros todos têm que se alinhar, porque não dá. Como é que eu vou passar um domingo todo fora, sendo que eu não tenho quem fique com elas? Então, assim, não dá. Então, elas cobram isso. Meu marido hoje em dia faz plantão à noite uma vez na semana. Ele saiu dos outros plantões noturnos justamente pela cobrança até da minha outra filha mais velha, que ela fala, papai, você vai dormir fora de casa de novo? Então, assim, às vezes acontece do final de semana coincidir, né? Porque com a segunda-feira, e aí ele fica fora, às vezes, o dia inteiro. E aí ela fala, ela liga, ela reclama, entendeu? Então, assim, a gente já vai vendo que não vale a pena. Então, hoje em dia, a gente já tem a liberdade, por exemplo, da escola. Tem festinha na escola, a gente sempre consegue participar. Tem reunião na escola, eu nunca perdi uma reunião, sendo no meio da semana, porque eu tenho flexibilidade dos meus horários. Eu consigo fazer coisa que o plantão não me permitia. E isso, gente, muda quando você começa a entender sobre sua vida financeira. É lógico que a maternidade, eu não falo só maternidade em si, eu falo sobre alguma motivação, porque a maternidade se torna uma motivação incrível, assim. Sim, E o nascimento do meu filho foi uma grande motivação para mim. Mas você tem que ter alguma motivação. Porque se você não tiver nada, trabalhar só 60 horas, tipo, é tudo muito, muito corrida dos ratos mesmo. Você fica rodando, trabalhando, ganha dinheiro, gasta. E às vezes a sua qualidade de vida está sendo extremamente sobrecarregada. Eu acho, Yara, que tu deve ver colegas de profissão teus, colegas teus, numa vida assim enlouquecida, que tu olha e sim, diz assim, gente, pelo amor de Deus, não tem condições. sim. Eu até brinco, assim, às vezes eu falei, tem gente que tá sempre ali, a gente sempre fala, né? Às vezes as pessoas pensam assim, é médico, é rico. E não é assim, porque quanto mais você ganha, mais você gasta. Você tem uma vida para gastar aquilo. Então, o que eu penso é que se as pessoas conseguirem começar a se organizar financeiramente assim, elas vão ver E que por investir. investir, então, se organizando, fazendo esse investimento. Hoje em dia, tá no pique total, eu até digo, vai trabalhar mesmo, trabalha, deixa um tempo, porque você consegue investir mais. Para daqui, quando você pensa que não, eu quero viajar daqui tanto tempo para tal lugar, eu quero daqui tanto tempo me aposentar, eu quero reduzir meus plantões, eu quero reduzir minha carga horária. E aí você consegue, porque agora, de fato, a gente tem um pique, você vai, quem não tem filho, então, gente, dá para viver tranquilamente, porque consegue se tiver organizado financeiramente, não for perdulário assim de gastar investindo, esse dinheiro ele vai render por si só, ele vai trabalhar pra gente, né? Hoje você se sente uma médica investidora? Sim, hoje sim. Sim, e os papos dos plantões sobre investimentos? Oi? É, Os olha papos, que assim. hoje em dia, até que a gente tem muitas pessoas que têm mais interesse nisso também. E é legal conversar. Ainda tem muita gente que não tem muita noção de nada, mas é legal. Eu tenho alguns colegas que eles já têm, já investiam, né? E agora é engraçado que a maioria são homens. A maioria que entende disso são os homens. E tanto que quando eu começava a conversar, eu me achava assim, porque, nossa, conseguia conversar ali, entender o que estava falando, né? Mas eu ainda vejo muita médica, né, mulher, que não tem essa mentalidade ali, sabe, de que tem que fazer isso, que tem que entender. Eu acho que é muito essa questão que está inserido na gente, que isso, economia, essa parte assim, não é com a gente. É como se ainda tem muito isso que o provedor é o homem, então ele vai pensar nessa parte. A gente até, às vezes, comanda o dinheiro em casa, mas você ainda tem aquela mentalidade que, não sou eu que tenho que fazer esse investimento. Você pega e você investe. Eu E até se tenho eu amigas que comando o falam dinheiro, isso. vai para a poupança, que é o que eu sei fazer. Eu tenho amigas que falam isso. Meu papel é ganhar o dinheiro e ele investe. É mais ou menos isso, só que você perde, né?
esse controle do teu próprio dinheiro. Então, não é Não, muito legal. Yara, eu coleciono umas histórias trashes disso aí, sabia? Desse Pois negócio é, de, ai, não, imagino. ele investe por nós. Eu coleciono umas histórias meio cabra. Porque assim, se você não entende nada, 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 nem de onde ele está investindo, também é um risco. Sim, Tem uma colega, ela é pediatra, cardiopediatra. E ela tá passando por uma situação, cara, tensa, tensa, de 20 anos de trabalho perdida, sabe? 20 sim, anos de trabalho imagino. dela perdida. De ela estar com zero, zero, nada. Já pensou? É, É muito doido isso. E assim, eu não tive só esse exemplo, não. Teve sim, uma outra colega também. Eu olho assim, Jesus amado. E não é que você vai, ai, tô desconfiando. Não, é uma questão de você sim, entender, de você também ter o poder de conversar, de debater, de decidir, né? Acho que é muito exatamente, complicado isso. Você vê o seu dinheiro render, você vê o seu dinheiro valorizar, trabalhar por você. exatamente. Muito bom. Né? Hoje, foi o que eu falei, tem as oscilações, às vezes a gente olha assim, eita, não tá, porque tem os gráficos, né, na corretora que mostra, comparando com a CDI, às vezes ele tá mais baixo, mas eu sei que isso é temporário, então não é algo que de fato me abala, sabe? Eu não fico abalada com aquilo. Gente, e esse emocional, ele é real, assim. Todo mundo, não existe esse investidor que vai dizer, ai, meus investimentos vão cair 50%, eu não vou sentir nada. Não, sente sim. Nos Sim, últimos meses, a bolsa teve uma queda, caiu abaixo de 100 mil. A Yara começou a investir, a bolsa estava acima de 100 mil. Teve a tá. pandemia, depois a bolsa subiu para 130 no final de 2020, foi ótimo. Em 2021 ela começou a dar uma queda e não foi tão bom porque pós-pandemia. E agora, guerra e ano Tinha caído. político e muita inflação, ela deu uma caída de novo. Agora está em recuperação, está com 113 mil. Então, na nossa carteira, a gente vê isso acontecer também. A rentabilidade do ano não tão boa. Mas essa é a mentalidade de longo prazo. E você olhar, eu estou Sim. compreendendo que isso é uma questão de oscilação, isso vai passar. Yara, quero te agradecer pelo nosso papo, te agradecer profundamente por você estar aqui compartilhando um pouquinho de você. Tu sabe que eu gosto muito de você, da sua família, do seu esposo, somos amigos mesmo. E desejo muito sucesso para vocês, muito sucesso nos investimentos, na profissão, na criação das filhas, no relacionamento. Tudo de Eu bom. espero Abençoe vir muito. aqui para o Papo Sabe Med daqui anos aí, já falando, olha, eu já parei de Minha trabalhar, liberdade estou só financeira. trabalhando voluntariamente, já estou vivendo só dos dividendos. É isso aí. Daqui a pouco a gente tem outro papo, sabe, médica, e dizer, Yara, como Pronto. está? Olha, antes era só um plantão. Agora, minha filha, É, são muitos exatamente. plantões. Obrigada, Yara. Um beijo. Nada. Olha, eu não sei sair. Eu vou. Tá bom. Beijo.